Olá, irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 42 ao 46. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos, que não se vêem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras de Jesus são firmes, determinadas, e não podemos deixar de aplicar a nós mesmos. Ai de vós. Devemos reconhecer que às vezes somos mais exigentes do que o próprio Deus, pois fazemos cobranças aos nossos irmãos e irmãs. A austeridade para com os outros pode ser um fingimento, pois não sou assim comigo mesmo. Compreender é exigente, mas é um modo de amar, de ter misericórdia, bondade para com os outros. É melhor ser transbordante de misericórdia e menos exigente do que não é essencial. Meus irmãos, este texto bíblico de hoje vem falando para nós, né? Como nós somos. Ele vem dando puxão de orelha em nós de como nós somos. Às vezes nós somos muito exigentes, exigimos tanto dos nossos irmãos, né? Nós queremos ter autoridade às vezes sobre as pessoas, a ponto de colocar sobre eles cargos, né? Cargas pesadas que nós mesmos não pegamos, não colocamos a mão para fazer, como está dizendo aqui numa breve reflexão aqui no final do texto, né? E como também está dizendo aqui no texto bíblico, nós devemos fazer aquilo sem deixar isso de lado, ou seja, os fariseus pagavam os impostos, né? Pagavam os dízimos aqui da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Como pode? Como pode nós deixarmos de lado o amor de Deus? Se é o essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso viver, é o amor de Deus? Mas aí, Jesus diz aqui, né? Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. E quando o mestre da lei, né, toma a palavra, né, e disse para Jesus que se sente insultado com as palavras de como Jesus fala, Jesus também fala claramente e diretamente para ele: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis. Foi o que eu acabei de dizer agora. A gente sabe que na maioria das vezes as pessoas, né, que têm poderes, têm dinheiro, às vezes dá ordem para as pessoas fazer isso ou fazer aquilo, e não querem saber se a pessoa está em condições de fazer, se pode fazer, não, mas tem que fazer. Então são essas cargas insuportáveis que as pessoas colocam umas sobre as costas da outra e exige, né, que a pessoa o faça. Precisamos refletir mais, meus irmãos, sobre a nossa vida, né? Sobre
este evangelho, que ele vem nos dando aí um puxão de orelha, né? Aqui no versículo 42, por exemplo, bem no final do versículo 42, vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Então nós devemos pensar mais naquilo que nós fazemos, mas sem esquecer do que nós devemos fazer de melhor para os nossos irmãos, né? Para a nossa família, para as pessoas que nos procuram, precisando de alguma coisa. A gente tem que estar ali à disposição de servir o irmão, porque é justamente isso que Jesus nos pede nas palavras dele, né? Para a gente servir. Jesus veio para servir e não para ser servido. E ele nos pede que sejamos assim também. Então, deixa aí, né, um pouco da reflexão deste evangelho para nós, né? E que Deus abençoe a todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.